A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para mais uma classe da Escola Bíblica Viva. E hoje o tema é muito forte. Deus tem muito a nos ensinar com essa classe de hoje. Mas antes, eu gostaria de te convidar para orar junto comigo. Se você pode, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para aprender mais do Senhor. Fale aos nossos corações. Nós necessitamos aprender mais de Ti. É o que eu peço, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui junto comigo nesta classe, que o Senhor possa falar, bradar aos nossos corações de uma maneira poderosa. É o que oramos juntos nesta hora, em nome do Seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, hoje o tema é um tema muito forte. Mamon, o falso Deus do dinheiro. Um Deus com um D minúsculo. Então nós vamos falar hoje sobre Mamon. Mamon é um Deus aí, um Deus de D minúsculo bem complicado, né? Então assim, talvez Mamon seja a divindade mais difícil de se identificar, tanto nos tempos passados, no Antigo Testamento, como nos dias de hoje. E por que, pastor, é difícil identificar Mamon? Porque ele não aparece com altares, em templos. Na verdade, não existe nem imagem esculpida de Mamon. O problema é que Mamon ele aparece muitas vezes em planilhas, em projeções, em metas, em preocupações, ou até mesmo ele aparece em merecimento. Então, olha como é difícil a identificação desse falso Deus, do Deus Mamon. E aí, Jesus faz uma citação em Mateus 6,24, você pode abrir sua Bíblia aí, Mateus 6,24, Jesus faz uma citação muito direta. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. A Deus e as riquezas. Ali é Mamon. Tanto é que a gente faz essa alusão desse versículo para todos os outros deuses, mas diretamente ali é Mamon do que Jesus está falando. Então olha só, percebe junto comigo. Jesus não diz que dinheiro é um problema. Jesus nunca disse isso. Ele não diz que dinheiro, riqueza é pecado. Jesus nunca disse isso. Mas Jesus alerta sobre o senhorio do dinheiro e das riquezas sobre as nossas vidas. E Mamon exerce esse senhorio através do dinheiro. Então Mamon é o dinheiro elevado ao primeiro lugar nos nossos corações. E aí se transforma em idolatria. É quando os recursos materiais começam a oferecer aquilo que deveria vir somente de Deus. O que, pastor? Segurança, identidade, paz, controle, dependência. Então, quando as coisas começam a ser trocadas, aí sim entra o problema. E é interessante que Jesus não coloca Mamon lado a lado com outros tipos de pecados, por exemplo, sexual, ou da violência, ou da imoralidade, como nós vimos nas aulas passadas. Mas ele coloca Mamon ao lado de Deus como um senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Então ele chama Mamon de senhor. Olha como é forte essa questão. Olha o quanto de cuidado nós temos que ter com esse falso Deus chamado Mamon. Porque no fundo, Mamon não disputa apenas os nossos bens. Não, não é sobre bens tão somente. Ele disputa a nossa adoração. Ele disputa o nosso coração e a nossa devoção. Então, para que a gente entenda isso, precisamos lembrar que a Bíblia nunca, vou repetir, a Bíblia nunca demoniza recursos e dinheiro. Nunca a Bíblia fala isso. Pelo contrário, o Senhor, a Bíblia fala, o Senhor é quem te dá força para adquirir riquezas. Pode ler, está em Deuteronômio 8,18. O Senhor é quem te dá força para adquirir riquezas. Então, a Bíblia aponta que riquezas vêm do Senhor. Você vai lembrar comigo aí. Abraão era rico. Jó, muito rico. Davi possuía muitos bens. Salomão, a gente nem... é incontável a riqueza de Salomão. Então o problema nunca foi possuir. Nunca. O problema nunca foi a riqueza, mas o problema é a dependência e o amor à riqueza.
E aí está o engano de Mamon. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que a palavra de Deus diz. O dinheiro realmente, ele entra nessa questão porque ele compra certas coisas para a gente. Compra conforto, compra ou não compra? Compra conforto. Dinheiro paga a conta? Paga as nossas contas. Resolve problemas? Resolve muitos problemas, dinheiro. Abre portas? Irmão, abre muitas portas. E justamente porque funciona, o dinheiro funciona, ele se torna um ídolo tão convincente. É justamente por isso. E aí eu vou lembrar de Provérbios 18:11. Abre aí junto comigo. Lá está escrito o seguinte: a riqueza do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Vou repetir aqui, ó. A riqueza do rico é a sua cidade forte. Olha só o que a Bíblia está apontando. E como um muro alto na sua imaginação. É uma palavra muito profunda para a gente. Provérbios 18:11. Por quê? Porque ele está falando de segurança. Então ele está falando que a riqueza, ela pode oferecer uma sensação de poder, de força e de proteção. Mas se você perceber comigo nesse versículo, a Bíblia não diz que é um muro real, ela fala que é um muro imaginário. Então, trazendo para Mamon, é como se Mamon prometesse algo, mas não entregasse para nós, ficasse só no imaginário. A proteção, a segurança, o controle das coisas através do dinheiro, não, é um muro imaginário. Ele te oferece segurança, mas na verdade ele não te promete eternidade. O dinheiro pode trazer para a gente controle sobre as situações, mas ele não traz para mim e para você governo sobre as situações. Ele oferece uma paz momentânea, mas é uma paz momentânea sem Deus. Tudo errado, tudo errado. Jesus confronta isso de uma maneira muito direta no Sermão do Monte. Você vai estar lembrado, você vai se lembrar junto comigo. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 21. Jesus falando ali o Sermão do Monte, né? Ensinando para a gente sobre essas coisas. Jesus está ali com o coração, apontando que o coração, ele segue aquilo que ele considera ser a sua segurança, o seu Senhor. E o tesouro não é só o que você guarda externamente, aquilo que você guarda internamente. A gente tem que parar para refletir sobre isso. E por que a gente tem que parar para refletir sobre isso? É porque aqui, nesse ponto, é que nasce a idolatria. Porque Mamon cria um caminho tão sinuoso, tão sensível, que ele acaba enveredando, aprisionando muitos cristãos até os dias de hoje. Segue a mesma linha dos outros falsos deuses que nós lemos e aprendemos nas aulas passadas. Olha, Deus fica com a minha área espiritual, mas a minha área natural eu vou procurar um outro jeito de resolver porque eu preciso de algo imediato. Não é novo isso. Israel caiu, o povo de Israel caiu nesse padrão lá atrás. Muitas vezes, muitos cristãos nos dias de hoje caem nesse padrão também, de separar, de colocar Deus em uma área da vida e os falsos deuses em outras áreas. E o próprio Senhor fala isso em Isaías 29:13. Queria que você abrisse comigo aí Isaías 29:13. O próprio Senhor nos alerta ali através do profeta Isaías. Ele fala o seguinte: este povo honra-me com os lábios somente, mas o seu coração está longe de mim. Olha que palavra forte, irmão. O povo me honra só no falar, mas o coração mesmo está longe de mim. Tem outras prioridades, tem outros deuses aí no primeiro lugar do coração do povo. O coração do povo sempre está inclinado para aquilo que ele acredita que possa protegê-lo. Olha o alerta de Deus para nós. E, infelizmente, Mamon, ele dá essa falsa sensação de segurança, esse muro imaginário. Mas, do mesmo jeito que ele dá, ele cobra depois. Ele cobra depois.
Mamon produz ansiedade. É um jeito de cobrar. É um jeito de cobrar. Isso também vem explicar para nós o porquê que Jesus ele conecta o dinheiro com as preocupações. Você está lembrado também de Mateus 6, 25? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então Jesus fala isso. Mamon vai parecer que vai te dar uma segurança aqui, mas vai te cobrar ali com ansiedade. E a ansiedade nem sempre nasce da falta. Muitas vezes ela nasce da necessidade de controle, dessa necessidade de segurança. Não é porque está faltando, é porque eu quero controlar o futuro. E não tem jeito da gente controlar. O futuro pertence ao Senhor. Todo mundo que tem essa devoção por Mamon excessiva, essa adoração a Mamon, sempre está preocupado com a estabilidade financeira futura. E ansiedade é excesso de futuro. Você já deve ter escutado isso. E é nesse ponto que Mamon prende as pessoas. Então, assim, Eclesiastes 5,10 vem falar algo muito forte com a gente. Quem ama, olha só, quem ama o dinheiro, jamais, a Bíblia fala, usa a palavra jamais, jamais se fartará dele. Muito forte isso, igreja. Então, Mamon, ele vem para impor jugo, trazer ansiedade, trazer, não te deixa descansar, não te deixa desfrutar. Ele produz dependência. Por quanto maior a confiança no dinheiro, maior é a dependência do dinheiro, é o medo de perder o dinheiro. E aí uma outra manifestação é a escassez. Por isso Jesus pergunta, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus, próximo versículo, versículo 27. Qual? Porque a gente não tem o controle do próximo segundo das nossas vidas. E isso que Deus espera de nós, essa confiança nele. Mas a ansiedade faz a gente perder a confiança em Deus. Mamon coloca em nós uma impotência disfarçada. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, igreja? Porque senão a gente entra, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente entra num ciclo vicioso que depois a gente não consegue sair. Então, assim, o coração humano, ele rapidamente, ele consegue entrar nesse ciclo vicioso, não virtuoso, vicioso, e começar a trocar as coisas. Então, Deus me ajuda, mas não, eu tenho que trabalhar. Se eu não fizer força, eu não consigo. Não, está tudo errado. Deus é quem nos sustenta. Ele é o primeiro. Busca o governo de Deus em primeiro lugar. O reino é o governo. Buscai o reino em primeiro lugar. A sua justiça, a maneira que o reino anda. E todo o restante vai ser acrescentado à sua vida. Então, assim, se o Senhor, nós lemos isso há uns dias atrás, Salmo 127, se o Senhor não edificar, em vão edificam os trabalhadores. Salmos 20, uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós fazemos o quê? Menção do nome do nosso Senhor. Então é dele, por ele, para ele, que a gente está de pé, que nós temos os nossos recursos, tudo vem dele. E Jesus oferece esse caminho para nós. Jesus oferece esse caminho para nós, esse caminho de dependência, de confiança, de fé. Porque aqui entra um detalhe muito importante. Pastor, mas eu tento, eu não consigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, ponha nas suas orações, Senhor, acrescenta fé no meu coração, para eu acreditar e confiar no Senhor de maneira total. Não é uma responsabilidade financeira, irmão. Não é, Deus paga tudo. Não é isso. Não é romantização assim, da pobreza. Não é isso. É botar prioridade nas coisas. Deus é o primeiro. O reino de Deus é o primeiro. O governo de Deus, a palavra de Deus é o primeiro. A sua justiça, o lidar com as coisas aqui, a maneira que Deus encaminha, que aponta, que nos ensina, que exige de nós, é a justiça do reino.
E o restante? O restante vai vir por consequência. Mas muitas vezes a gente inverte a ordem das coisas. A gente põe o restante no primeiro lugar, depois a gente busca Deus e vê como Ele quer que a gente haja. E aí a gente não sabe por que as coisas dão errado. Que eu e você, nós da família Viva em Braga, possamos ter a consciência racional, emocional e espiritual de fazermos a coisa certa, aquilo que a palavra de Deus nos aponta para fazer. Amém? Eu termino aqui com um versículo de Atos 20:35. A maior felicidade em dar do que em receber. E por que eu estou terminando com esse versículo? É porque o dar, ele é uma maneira direta de tirar mamão do centro dos nossos corações. Dar não empobrece. E dar de ampla dimensão. Não só dízimos e ofertas, porque isso é um dar segundo uma ordenança de Deus, segundo a palavra de Deus, para que o reino avance. Mas é dar, é ser generoso em todas as áreas. Ser generoso com quem está necessitando, ser generoso com os seus, com a sua família, porque quem não cuida dos seus, diz a Bíblia, negou a fé e é pior do que um infiel. Dar é a regra do Evangelho. O Evangelho é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, dar é tirar mamão, nesse caso específico de dinheiro, é tirar mamão do centro do nosso coração. É dizer para Deus o seguinte: eu confio no Senhor. O Senhor é quem é o meu Deus. O Senhor é quem está sentado no trono da minha vida. E aí a confiança em Deus, ela nos traz o governo de novo. Ela nos traz a presença de Deus de novo, que nos faz governar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quem está sentado no trono da sua vida, do seu coração? Quem está sentado no trono? Você tem se preocupado muito com a sua sobrevivência nesse lugar? É uma pergunta para a gente se fazer, para a gente refletir. Quem sustenta a sua confiança? É o Senhor? Quem? Quem é o sustentador da sua confiança? Você confia e se firma e se sustenta em quem? E eu vou citar aqui o último versículo de hoje, Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu posso não ter aquilo que eu estou com expectativa de ter agora, mas falta de algo, a palavra diz que nós não teremos. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar? Essa é a nossa classe de hoje. Eu tentei correr ao máximo aqui, já 19 minutos de classe, mas eu tenho certeza que é uma classe muito enriquecedora para nós, para mim e para você, que a gente tenha em mente que quem nos sustenta é o nosso Deus, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, não é o dinheiro. Embora o dinheiro não seja algo ruim, mas amar o dinheiro se torna algo muito perigoso, muito mal para nós. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, chegamos ao final de mais uma classe da Escola Bíblica Viva. Louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer que o Senhor, através do seu Santo Espírito, continue a ministrar essa classe aos nossos corações. É o que pedimos nesta hora, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima classe da Escola Bíblica Viva.